Olá, niños y niñas, sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Que tal? Tudo bem? Vamos a estudar espanhol? Olá, galerinha, tudo bem? Joinha com vocês? Espero que sim, né? Vamos estudar mais uma aula aí de espanhol. E hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre a questão da frequência, tá? Quando eu falo de frequência, eu falo de quê? De ações cotidianas, né? Coisas que são hábitos diários que vocês gostam de fazer ou que não gostam de fazer, mas tem que fazer porque faz parte da sua rotina. Então, na língua espanhola, né, eu tenho algumas palavrinhas que elas denotam essas frequências, né, de atividades que fazemos no dia a dia, que são os advérbios de frequência. E é isso que vamos estudar hoje, galerinha. Vamos para o nosso slide. Aí na tela, né, os advérbios de frequência. Vamos começar com esse pequeno diário aí, né, para contextualizar um pouco o conteúdo. Reportero. Reportero é repórter em espanhol, tá? Buenos días, señor. Estoy haciendo una encuesta para una revista muy popular de México acerca de las costumbres de los españoles e me gustaría hacerle umas perguntas, né? Ou seja, estou fazendo uma pesquisa, né? Uma encuesta é um estudo, uma pesquisa para uma revista muito popular do México. E aí é acerca dos costumes dos espanhóis. Então, o entrevistado, você disse, sí, por supuesto, pergunta-me, né? Sim, claro, pode fazer a entrevista, me pergunta. Reportero le disse, ¿le gusta ir al cine? Sí, me gusta muito. Ou seja, você gosta de ir ao cinema? Sim, eu gosto muito. Com que frequência vai você ao cine? Vou 3 a 4 vezes a la semana. Ou seja, eu vou 3 a 4 vezes na semana ao cinema. E ao teatro? Le gusta? Um pouco, não muito. Né? Ou seja, você gosta de teatro? Um pouquinho, não muito. Com que frequência vai você ao teatro? Quase nunca, 4 vezes ao ano, ou seja, quase nunca, vou 4 vezes ao ano, né? Quantas vacações tem ao ano? Tenho 2 vacações ao ano, ou seja, quantas férias você tem por ano, né? Você tem 2 férias ao ano, tá? A continuação, né? Continuando, bueno, agora vou perguntar-te acerca de alguma atividade do dia a dia. Ou seja, agora eu vou perguntar a você sobre algumas atividades do dia a dia. Adelante, né? Prossiga. Quantas vezes vai você ao super a fazer a compra por semana? Ou seja, quantas vezes você vai ao supermercado fazer compras na semana? Hago a compra solo uma vez por semana. Ou seja, faço uma vez por semana a compra, né? Quantas vezes você cepilla os dentes ao dia? Ou seja, quantas vezes você escova os dentes por dia, né? 3 ou 4 vezes ao dia, ou seja, 3 ou 4 vezes. Tem algum problema de saúde? Tem algum problema de saúde? Tenho gripe a menudo, ou seja, eu tenho gripe frequentemente, né? A menudo é uma expressão que denota uma frequência regular, tá, galerinha? Isto é tudo. Muitas graças, senhor, por la colaboração. De nada, ha sido um prazer, ou seja, muito obrigado pela colaboração. De nada, foi um prazer. Então, galerinha, olha aí, ó, essas expressões aí que estão sendo marcadas aí para vocês são aquelas expressões que denotam a frequência, né? 3, 4 vezes, solo uma vez, quase nunca, um pouco, a menudo, né? E aí temos algumas expressões aí na tela, né? Que são algumas expressões para denotar a mesma frequência, cada dia, nunca, la semana que viene, por la noche, cada martes, muitas vezes, de outras 16, né? Então a telinha está cheia de expressões que denotam frequência, tá? Então, assim, os advérbios de frequência, né, usa o que para expressar a quantidade de vezes que você desenvolve uma atividade, tá, galerinha? Então, isso é chamado de advérbios de frequência. Então, aí temos, né, quais são os advérbios que são mais utilizados, né? Temos muito, mas temos aí bastante utilizado. O siempre, mucho, casi siempre, normalmente, frequentemente, a menudo, a veces, casi nunca, pouco, raramente, raras vezes, nunca, jamais. Então, observem aí. Vai surgir aqui até um quadro aqui de porcentagem que eles são usados mais na frente, tá, galerinha? Mas aí, observem, ó, que para uma atitude que eu faço dia a dia, assim, com mais frequência, eu tenho sempre, muito e quase sempre, né? Já aquela questão, né, que é frequente, mas não tão frequente, né? É um frequente, assim, num 70%. Algo que acontece com uma determinada frequência, regular, né? Às vezes, é o que? Às vezes, né? É algo em torno aí de 50%. Quase nunca, pouco, raramente ou raras vezes, ou seja, algo que quase nunca você faz, aí uma porcentagem de 25%, né? E nunca e jamais, né? É algo que eu não faço nunca, né, galerinha?
Então, tá aí, né, a tradução deles, português, tá? E aí temos algumas frases, galerinha, né, para exemplificar aqui que nós estamos tratando, tá? Sempre vou ao cine los fines de semana, ou seja, sempre vou ao cinema aos fins de semana. Los alumnos estudiam mucho, né? Observem aí, né? O mucho também denota frequência, tá? Los alumnos siempre estudiam, né? Em seus casos, ou seja, sempre, né? 100% aí. Quase sempre tenho que fazer hora extras em trabalho, ou seja, tenho que fazer hora extra no trabalho, quase sempre, né? Normalmente me acuesto temprano, ou seja, normalmente eu durmo cedo, né? Temprano quer dizer cedo, e acostar é o verbo de dormir, deitar, né? Eu jogo ajedrez a menudo, ou seja, jogo xadrez frequentemente, tá? Posteriormente, frequentemente, tenho dolor de cabeça, ou seja, de vez em quando, né? Frequente ali, eu tenho uma dor de cabeça. E a vezes vamos ao teatro e depois cenamos em um restaurante chino, ou seja, às vezes vamos ao teatro e depois jantamos no restaurante chinês, tá, galerinha? E aí, né, como eu havia dito anteriormente, essa imagem aí, ela revela aí a porcentagem com que eu faço as atividades. Sempre 100%, quase sempre 95%, a menudo 75%, a vezes 50%, né? De vez em quando, né, 25% e quase nunca 5%. E aí tem o nunca, né, que é aquela expressão de totalidade determinada. Nunca é 0%, não faz nunca atividade, né? E aí temos alguns advérbios de frequência relacionados ao ambiente escolar, galerinha, né? Escola, formar, né? Formar é a questão da fila. Algumas escolas aí ainda organizam aquela fila pela manhã para cantar o hino nacional, né? Fazer toda aquela cerimônia ali em reverência aí ao patriotismo, né? Ao Brasil e tudo mais. Entrar na sala, né? Ou seja, entrar em classe de espanhol, estudar, lavar-se as manos é muito importante, né? Principalmente quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais pós-pandemia aí, questão de lavar as mãos, né? O álcool em gel e tudo mais. Desayunar, tomar o café da manhã, cepilhar os dientes, né? Que é escovar os dentes e assistir classes, né? E aí, como é sua rotina escolar? Com que frequência você, né? Vai à escola? Todos os dias? Quase sempre, frequentemente, né? Com que frequência hace deportes, né, na escola? Com que frequência lava as mãos? Com que frequência vai ao banho, né? Vai ao banheiro, lava as mãos. Com que frequência come, né, na escola? Então aí são algumas perguntinhas aí dentro do ambiente escolar, né? Posteriormente aí quando retornarmos às aulas presenciais, teremos, né, algumas novas adaptações. Acho que vocês verão assim hábitos que vocês vão ter que tomar, né, referente a toda essa questão da pandemia, usar a mascarilha, né, que é usar as máscaras, né, el álcool nas mãos, o álcool em gel, tá, galerinha? E aí algumas atividades também que você gosta de estar fazendo escolar, se tocando, se abraçando, né, tem que evitar um pouco mais para respeitar, né, toda essa questão aí. Então vamos às nossas atividades práticas, galerinha. Tá, me tira aqui. Completa as frases, né, com as expressões de frequência em espanhol, tá, galerinha? Então temos algumas frases aí, vamos colocar ali os advérbios de frequência. No soporto mais, me toca me arreglar a oficina depois do trabalho. Ou seja, não aguento mais, né? Sempre me toca, ou seja, sempre eu tenho que ajeitar, né, arrumar o escritório, tá, galerinha? Arreglar em espanhol é consertar ou arrumar algo. E oficina, né, um heterossemântico aí, oficina no Brasil está relacionado a veículos, mas em espanhol oficina é escritório, né? Aí temos várias oficinas de advocacia, ou seja, de advogados, né, de contadores, etc. Então sempre, letra B, quero ter problemas com esse diretor, né? Ali fica jamás, né? Jamás quero ter problema com esse diretor, né? Ninguém gosta de ter problemas com o diretor da escola, né, galerinha? Ir na direção é muito chato. Letra C. Estes estudantes são listos, eles estudam sempre, né? Ou seja, esses estudantes, eles são espertos, eles são preparados, eles estudam sempre. Letra D. Mi hija tiene 5 classes de espanhol a la semana, né? Ou
seja, minha filha, né, tem 5 classes, né, tem 5 aulas de espanhol por semana, tá? En mi último empleo tinha 2 vacaciones pagadas al año, né? Ou seja, no meu último emprego, no meu último trabalho, eu tinha 2 férias pagas, né, por ano, tá? Letra F, he tenido problema com os vecinos, eles são muito buenos vecinos. Ou seja, nunca, né? Nunca he tenido problema com os vecinos. Ou seja, nunca tive problema com os vizinhos, eles são bons vizinhos, tá? Letra G, me gusta ir al cine ver los estrenos de película, né? Ou seja, a vezes me gusta ir al cine e ver os estrenos. Ou seja, eu gosto de, às vezes, ir ao cinema e ver estreias de filmes, né? Tenho dolor de cabeça a menudo, né? Frequentemente. Tenho dor de cabeça frequentemente. Letra I, trabalho muito. Tenho tempo livre para divertir-me com meus amigos na praia. Ou seja, trabalho muito. Raramente, né? Raramente. Tenho tempo livre para me divertir com os meus amigos na praia, né? E a letra J é assim, uso o dicionário de espanhol em aula, solo em casa, né? Então, como é que fica aqui? Rara vez, né? Ou seja, dificilmente, ou quase nunca, ou raramente, ou rara vez. Uso o dicionário de espanhol em aula, né? Solo em casa. Dicionário de espanhol aí, tá, galera? Que é até um complemento, mas que deve ser utilizado na aula de espanhol com bastante cuidado, né? Tendo em vista aqui várias vezes que eu já disse em outras aulas sobre a polissemia das palavras na língua espanhola, onde eu tenho que ver o contexto, né? Já foi até passado isso em estratégia de leitura, para você observar primeiramente o contexto, para depois fazer a tradução, porque às vezes a gramática, a tradução simples e pura, ela não ajuda, né? Ou dificilmente ajudará você a entender o contexto de um todo da leitura, tá, galera? Então já fica até uma dica aí referente ao uso do dicionário na língua espanhola, tá? E aí, galerinha, nós chegamos ao final de mais uma aula, tá? Vamos recordar aqui para finalizar, né? Advérbio de frequência, né? Primeiro, os advérbios, né? É uma classe gramatical, tá, galerinha? Quando a gente está estudando a gramática de uma língua, todo mundo fala, morfologia, né? Morfologia, o que é morfologia da língua? São as classes gramaticais. Nós temos 10 classes gramaticais, né, galerinha? Temos aí o substantivo, adjetivo, los pronombres, los artículos, el numeral, né? Las interjecciones. Então aí, todas essas palavrinhas elas são classes gramaticais da língua espanhola, né? No português também temos a morfologia, as classes gramaticais das palavras. Então, o advérbio é uma classe gramatical, que ela acompanha, que ela modifica o substantivo, né? Que é o substantivo da palavra. E dentro dos advérbios, eu tenho os de frequência, né? Eu tenho aí o de tempo, eu tenho o de modo, eu tenho o advérbio de lugar, né? São outros advérbios. Então, se aprofundem nessa questão para você entender um pouco, né, da gramática da língua espanhola. Não esqueça de acessar o portal Eduque, né? Conferir lá os vídeos, os materiais complementares, tá? Estudar muito, fazer as tarefas. E é isso aí, galerinha. Adiós!